Fala aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Quer dizer, bom dia, bom dia, né? É boa noite, né? Boa noite porque vocês vão assistir essa aula antes, tá? Então, é o seguinte, o tema que eu tô para discutir com vocês hoje é um tema assim que não é muito, digamos, agradável, né? É um tema que trata sobre a questão dos 75 anos dos horrores de Hiroshima e Nagasaki. Tem duas razões para a gente discutir esse tema. A primeira dessas razões é o fato de que aconteceu essa tragédia lá no Líbano, né? Lá no porto, na região portuária do Líbano, aquela gigantesca explosão. No primeiro momento teve gente até que falou que era bomba nuclear, certo? Só pela questão da explosão e tudo, né? Mas o que é interessante de perceber é que quase toda explosão que acontece, a moçada quer comparar com Hiroshima e Nagasaki. Parece que ficou muito fixado na cabeça das pessoas, certo? Uma outra questão importante que nós temos é o fato de que na quinta-feira os japoneses começaram a, tipo assim, relembrar os 75 anos dos horrores provocados por essas duas explosões nucleares, essas duas bombas que foram lançadas pelos norte-americanos no Japão, tá? E é esse que é o objetivo da nossa aula hoje, é esse que é o objetivo da nossa discussão, do nosso debate hoje, certo? Então, vamos conversar um pouquinho aqui agora, já começando com a parte do fato motivador, né? Nagasaki recorda 75 anos do lançamento da bomba atômica. Tá aí o link para poder vocês darem uma olhada, certo? Nessa matéria, uma matéria bastante interessante, bastante clara sobre o tema, tá? Quem deve se lembrar, né? Esse lançamento é marcado como o fim da Segunda Guerra Mundial. Apesar de que, a gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante, esse fim não é somente atribuído ao lançamento das bombas. Normalmente se fala que realmente o lançamento ele foi determinante para poder ajudar no processo de rendição dos japoneses, mas a rendição dos japoneses veio mesmo quando a União Soviética derrotou os japoneses na Manchúria e eles se viram cercados de todos os lados. A gente vai discutir isso aí um pouquinho mais adiante aqui ainda nessa aula, tá? Nós temos aqui uma matéria, certo? Essa matéria aqui, ela tá o link lá na parte dos links para vocês, tá? Quem pegou aí já o PDF da aula, tá? Que fala sobre aqui da BBC. Essa matéria, ela aborda exatamente a questão da recordação que a cidade de Nagasaki fez com relação ao ataque que ela sofreu, Hiroshima e Nagasaki, certo? Ela recordou nesse domingo o 75º aniversário de lançamento da bomba atômica sobre esta cidade, porque dia 9 relembrou-se os 75 anos em Nagasaki e anteriormente, certo, nós tivemos o lançamento em Hiroshima, certinho? Essas comemorações, não, eu estou falando comemoração, não tem o que se comemorar, né? Essas lembranças normalmente são atividades abertas para as pessoas refletirem, mas esse contexto agora foi muito particular em homenagem às vítimas, justamente por conta da questão da Covid, certo? É importante que as duas bombas, tanto a que atingiu Hiroshima quanto a que atingiu Nagasaki, contribuíram para a rendição do Japão. E o imperador Hirohito acabou se rendendo perante os norte-americanos, mais especificamente perante o general Douglas MacArthur, certo? Que é uma parte muito interessante para discutir na questão da Segunda Guerra Mundial e o processo de reconstrução do Japão no período do pós-guerra, certo? As potências ditas nucleares que nós temos no mundo hoje, Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a China, a França, a Índia, o Paquistão, Israel e agora a Coreia do Norte, alguns falam do Irã também, tá? Mas o Irã ainda não. O Brasil, por incrível que pareça, pouca gente sabe, mas o Brasil já esteve envolvido aí numa corrida nuclear. Inclusive, quem deu o encerramento no processo foi o Fernando Collor de Mello, jogando literalmente uma pá de cal, certo? Em cima do assunto. Vocês podem pesquisar sobre isso. Esse programa de criação de uma bomba nuclear brasileira é algo meio oculto. E até hoje ainda é pouco falado, tá? Mas tem muita relação com a Serra do Cachimbo, aqui na região norte do Brasil,
Tranquilo? Vamos lá. As potências nucleares acabaram boicotando um acordo que tinha sido proposto para ser feito, vamos dizer assim, um acordo que tinha sido proposto para poder eliminar as bombas nucleares da face da Terra. Mas ainda existe um lobby muito forte de que é necessário ter bomba para defender o próprio planeta. Há alguma coisa assim, meio que com uma ameaça alienígena, certo? Mas a verdade é que os países eles querem ter uma arma potencialmente destrutiva. E essa corrida nuclear, dentro do contexto dessa nova Guerra Fria que vem se desenhando, que a gente vai discutir sobre elas ainda aqui também em atualidades, tá? Esse novo contexto de Guerra Fria, no caso, agora mudaram um pouquinho os personagens, os Estados Unidos e a China são esses personagens da história. Nós temos aí, eu preciso ter armas fortes para poder combater o inimigo, a demonstração de força, certo? O Japão foi o único país do planeta que sofreu ataques, pelo menos oficiais, com armas nucleares. Eu estou falando oficiais porque vai saber, né? O fato é que eles, de certa forma, têm um dever moral. Eles sentem isso. Eu não estou falando que nós achamos isso. Eles sentem que têm um dever moral de combater a proliferação das armas nucleares, certo? Inclusive o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe fala que o Japão vai sempre atuar como uma ponte entre os países que têm posições diferentes, incentivando os países a abandonarem essa ideia de armas nucleares. Falando um pouquinho mais sobre a questão da explosão de Hiroshima e Nagasaki. A explosão de Hiroshima foi no dia 6 de agosto, às 8h15 da manhã. Inclusive, numa das fontes que eu compartilhei com vocês, certo? Aqui a fonte aqui embaixo, tá? Numa das fontes ele coloca às 8h14, um belo dia ensolarado, às 8h15, um inferno, certo? O nome da bomba foi chamada Little Boy, certo? Essa bomba Little Boy, ela teve um mecanismo tipo de pistola. Então foi explodido, né? Foi explosivos convencionais, lançaram um cilindro de urânio a uma velocidade gigantesca em direção a um alvo de urânio. É como se fosse uma coisa atingindo a outra, certo? E a intenção ali era provocar a reação em cadeia da fissão nuclear, que essas duas bombas estão relacionadas à fissão nuclear. Tranquilo? Vamos lá. Essa bomba aí, ela tinha seus 3 metros de comprimento, certo? 3 metros de comprimento, e ela não era assim tão gordinha, né, contra a outra de Nagasaki. A de Nagasaki você vai perceber que o desenho dela era diferente. Ela era chamada de Fat Man, certo? Um pouco mais redonda. Veja que enquanto essa aqui tinha 70 centímetros de altura e 3 metros de comprimento, essa aqui ela tinha praticamente os 3 metros de comprimento, no caso 3,5 metros, mais 1,20 m de altura, certo? Ela era mais gordinha, tá? E você vai perceber que essa bomba chamada Fat Man, ela tinha um jeito diferente. Você tinha o quê? Você tinha uma parte externa, certo? Que era um refletor de nêutrons para aumentar a eficiência da reação em cadeia. E explosivos convencionais comprimiam o núcleo de plutônio para fazer com que a explosão, a reação em cadeia da fissão nuclear se desenvolvesse. São essas duas bombas aqui que foram lançadas, certo? E provocaram aí a morte de milhares de pessoas. Mais especificamente, aproximadamente 100 mil pessoas, 100 a 140 mil pessoas na cidade de Hiroshima e aproximadamente 74 mil pessoas na cidade de Nagasaki, tá? Pesado. Vamos lá. Um ponto curioso que nós temos com relação a essa situação do lançamento das bombas nucleares é que não era para ser em Nagasaki, certo? A primeira cidade que foi cogitada foi a cidade de Kyoto, certo? Foi a cidade de Kyoto. Acontece que o líder, tá? O líder da tropa que estava desenvolvendo o processo para poder lançar a bomba e tudo, ele tinha passado a noite de núpcias dele na cidade de Kyoto, ele conhecia a cidade de Kyoto, achava ela muito bela e resolveu tirá-la, certo? E nesse pensamento, primeira ideia foi lançar em Kokura, certo? Lançar em Kokura por quê? Porque Hiroshima já tinha sido lançado. Porque a ideia foi, lança de Hiroshima, certo? Os caras vão se render. Só que lançaram a de Hiroshima e os caras não se renderam. Aí vamos lançar então a de Nagasaki. A de Nagasaki, no caso, Kokura, né?
Só que quando eles estavam passando por cima de Kokura, a cidade estava meio nublada, certo? Ela estava meio nublada, então a visibilidade não era bacana. Então foi orientada que eles tomassem atitude na cidade que tivesse uma melhor visibilidade. E foi nesse contexto que acabaram escolhendo Hiroshima. Hiroshima ela não estava assim necessariamente na lista por conta da questão do relevo. E aí vem uma parte interessante, né? Que a gente fala muito da questão do relevo, falar da geografia e tudo. E olha como é que a geografia que entra no meio dessa história. O relevo da cidade, por ter algumas regiões mais altas, né, com mais montanhas, ele diminuía o impacto da bomba. Por isso eles não queriam lançar lá. Kokura era o local ideal para eles depois de Kyoto, certo? Então o que eles fizeram? Eles, como não puderam lançar em Kokura, lançaram onde puderam. Inclusive lançaram nos últimos momentos antes de sair do território japonês, certo? Esse é um ponto importante aí. Eles fizeram o lançamento e infelizmente muitas vidas foram ceifadas. Eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês. Curiosidade não no sentido positivo, mas de nós conhecermos um pouquinho essas questões, né, com relação aos lançamentos das bombas. Nós temos uma chama, né, um memorial que tem uma chama chamada Chama da Esperança. Essa Chama da Esperança é um memorial que tem em Hiroshima, que está aceso, essa chama, desde 1946. E a função deles é, de certa forma, permanecer acesa e só ser apagada, elas têm homenagem às vítimas, só ser apagadas quando todas as armas nucleares forem extinguidas do planeta. E nenhum poder nuclear, vamos dizer assim, ameaçar mais ninguém. Está até um pouquinho distante dessa situação aí acontecer, né? Mas nós temos aí essa questão. Policiais salvos, tá? Depois da primeira bomba lançada em Hiroshima, um policial foi até Nagasaki avisar que era preciso que as pessoas se engatinhassem para ter uma chance a um possível ataque. E é o que aconteceu. Nenhum policial morreu em Nagasaki por conta desse aviso que foi dado aí pelo policial. Essa aqui agora é muito curiosa, tá? Esse senhorzinho aqui é Tatsumoto Yamaguchi. Sobreviveu ao primeiro ataque em Hiroshima e conseguiu embarcar em um trem para chegar a seu trabalho em Nagasaki. E sobreviveu ao segundo ataque. Gente, é uma coisa assim que mostra pra gente um bocado de questões, né? O cara, ele sobreviveu ao primeiro ataque em Hiroshima, mas ainda pensou em ir para o trabalho, em ir trabalhar, certo? Ele foi trabalhar e aí sobreviveu ao segundo ataque também em Nagasaki, tá? Tem muitas histórias interessantíssimas com relação a esse lançamento dessas bombas nucleares. O símbolo do renascimento para os japoneses é essa flor espirradeira, que é oficial da cidade de Hiroshima. Foi a primeira espécie que floresceu na região após o ataque nuclear, certo? É um símbolo de renascimento. Tal e qual se fala muito também dos tsuros, né? Mas a gente vai falar sobre tsuru, né, daqui a pouco. Tradição enraizada são as árvores. Elas são chamadas de Hibaku Jumoku. Hibaku Jumoku são as árvores que elas... como é que eu posso falar? Elas sobreviveram, tá? Sobreviveram. Curiosamente, restam hoje, 75 anos depois, 75 árvores sobreviventes, que são identificadas por placas por toda a cidade, certo? Toda a cidade não, todas as cidades, tá? Então é uma tradição aqui que nós temos dessas árvores que elas são honradas e respeitadas por terem resistido às armas nucleares. Aqui tem até um desenho de uma plaquinha, para vocês terem uma noção, certo? Aqui o que eu comentei com vocês sobre a cidade de Kyoto, certo? Ela foi desconsiderada. Aqui ó, nós temos ó, Henry L. Stinson admirava a cidade e passou a lua de mel lá, e aí ele acabou escolhendo Nagasaki na hora do vamos ver, né? Na hora de tomar a decisão. Os tsuru estão aqui, olha, representam o renascimento das cidades. Vocês estão vendo vários aqui, e constantemente é visto pendurado nas janelas e na porta dos estabelecimentos. Eu particularmente adoraria saber fazer, mas infelizmente não sei fazer essas belas espécies aí de artesanato, tá? Afinal, então, não foram as bombas que fizeram o Japão se render. O objetivo dos Estados Unidos não foi necessariamente atingido só com as bombas. Porque tem muitas pessoas que ainda acreditam, historiadores inclusive, de que na verdade
Não foram as bombas fizeram, ajudaram, contribuíram, mas a decisão só veio quando ele percebeu que não tinha saída, uma vez que o exército soviético também estava pressionando e tinha vencido na Manchúria. Porque foi logo depois das tropas japonesas serem derrotadas e expulsas da Manchúria que o Japão foi declarado oficialmente a ocupação da região e a rendição dos japoneses, rendição que foi assinada numa embarcação americana, certo? Nós temos aqui a presença de Douglas MacArthur e do imperador Hirohito, certo? Assinando em 2 de setembro e pondo fim definitivamente à Segunda Guerra Mundial. Aqui estão as fontes da nossa aula de hoje, certo? Estão aqui as fontes da nossa aula de hoje, que eu coloquei para vocês. Vocês no PDF, vocês vão pegar essas fontes. E agora, enfim, a nossa atividade. Estão preparados, galera? Eu sei que vocês estão muito ansiosos e vão gostar do que eu vou propor para vocês, certo? Vocês, há 70 anos, essa cidade de Hiroshima e Nagasaki protagonizaram duas das maiores tragédias mundiais, com as bombas lançadas pelos Estados Unidos, certo? Como foi possível, então, que essas duas cidades que sofreram explosões nucleares tão devastadoras, que mataram tanta gente, com tantas vítimas, se tornaram hoje cidades prósperas e habitáveis? Enquanto Chernobyl, estão lembrados aí da minissérie Chernobyl de pouco tempo atrás, enquanto Chernobyl virou um lugar completamente inabitado, e assim seguirá por muitos anos. Então eu quero que vocês façam um vídeo curto, vocês vão pesquisar a resposta e vão me explicar em, no máximo, 1 minuto. Aliás, eu coloquei aqui no máximo 1 minuto, mas é em 1 minuto. Então você vai ter, não adianta me explicar em 10 segundos, né? Em cerca de 1 minuto, um vídeo você vai explicar, tá, o porquê que Hiroshima e Nagasaki morreram milhares de pessoas, mas a cidade já está recuperada e já está se vivendo naquela região. Enquanto que Chernobyl, certo, não tiveram tantas mortes assim, não foi uma catástrofe tão gigantesca do ponto de vista de destruição, de mortes e tudo, mas Chernobyl vai ficar aí durante muitos e muitos anos desabitado. Você vai fazer um vídeo, você vai postar no Google Classroom até o dia 30 de agosto, certo? Como sempre, esse vídeo não é compartilhado, é visualizado somente por mim. E se você preferir, você pode usar máscara, fazer contra-luz, colocar boné, faz do jeito que você quiser aí. O valor da atividade é 10 pontos aí, contabilizando nossa matéria de atualidades. Joinha, tranquilo, beleza? A gente vai discutir mais sobre esse tema na aula ao vivo, beleza? Isso aqui é só aula teórica para vocês. Grande abraço, pessoal!